Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro. Mais uma vez começamos o nosso diário com a oração, o canto ao Espírito Santo, invocando a sua presença e a sua poderosa ação para a Assembleia do dia 21 ao 31, este encontro fundamental para a Missão Belém. Precisamos das orações de todos. Descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai e nos confortai, Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, Ó luz venturosa, divinais clarões, enche os corações, Sem um tal poder em qualquer vivente, nada de inocente, a nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons, Dai virtude plena, e no fim dos dias, eterna alegria. Aleluia, 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 Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Vinho novo em odres novos. Vamos colocar a nossa lupa hoje sobre a nova atitude que o Evangelho exige de nós. Trata-se de uma nova atitude por dentro e por fora. É inútil e até muito perigoso colocar para dentro do nosso coração a mensagem de Jesus e continuar com os velhos hábitos do pecado, tipo a balada, zoeiras, músicas baixas, vida acomodada e superficial, ou pior. Iremos nos arrebentar por dentro e por fora se não formos coerentes ao Evangelho. Vamos hoje nos concentrar nos novos hábitos que Deus pede a nós.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe o remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres vão se perder. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinho novo em odres novos. Essa frase é muito provocante e estimulante para a vida de cada um de nós. Frequentemente falamos aos nossos irmãos acolhidos: tirar você da rua foi até fácil, mas tirar a rua de dentro de você, isso que é difícil. Tirar a rua de dentro do coração, isso é o desafio. Um ditado italiano diz assim: o lobo perde o pelo, mas não o vício. Ou seja, não é suficiente um pio desejo, um desejo beato de caminhar com Deus. Precisa que esse desejo interior encharque todas as camadas do nosso ser. Precisa que a conversão encharque todas as camadas do nosso ser. Muitas vezes, apesar da boa vontade, o irmão, cada um de nós, não consegue dar passos, ou melhor, caminha um pouco e depois cai. Exatamente como aconteceu a Pedro, que caminhou por alguns metros em cima da água e depois afundou. Por que afundou? Porque a sua fé não era profunda. A sua fé estava na superficialidade e se confundia com a curiosidade. E quando começou o vento da vida, então não aguentou e afundou. O mesmo acontece quando uma pessoa se converte e não se esforça de enraizar a experiência no mais profundo do seu ser. É a parábola da boa semente, que cai na beira do caminho de chão batido e não consegue afundar raízes, ou cai em terreno pedregoso e, igualmente, não consegue fincar suas raízes e logo seca. Irmãos, tudo o que de espiritual entra em nós precisa de um esforço extraordinário para fazê-lo descer na profundidade. Como isso acontece? Vamos dar algumas dicas práticas. Irmãos, quando entendemos um valor, uma coisa boa, quando o caminho de Deus nos atrai e nós o abraçamos, pelo menos naquele primeiro momento, quando ficamos fascinados e conquistados por Deus, então aí começa a caminhada. Uma pessoa que Deus tocou não é mais a mesma. Seu cérebro não aceita mais a contradição entre a sua íntima convicção, que amadureceu pelo contato com Deus, não aceita a contradição entre a sua íntima convicção e o seu comportamento exterior. Se o nosso coração e a nossa mente resolvem fazer uma coisa e depois no comportamento nós fazemos diferente, porque somos fracos, porque seguimos a onda do momento, porque somos preguiçosos, porque caímos, tudo isso cria uma tal depressão, uma tal tristeza em nós que nos mata, porque nós percebemos a nossa contradição interior.
Queremos fazer uma coisa, queremos muito, mas depois na prática não fazemos. E nós somos os piores juízes de nós mesmos. É importante pelo menos entender isso, porque aqui está a raiz de tantas quedas. O fato de que nós mesmos nos desaprovamos. Depois de ter conhecido Jesus, não somos mais os mesmos. O pecado tem um sabor amargo e nos deixa na tristeza 10 vezes mais do que antes. Precisa seguir urgentemente os aconselhamentos de Jesus. Vinho novo em odres novos, ou seja, hábitos novos que te ajudem a viver como convertido. Por exemplo, repetimos o que falamos na introdução. Você não pode ir no grupo de oração na sexta e, quando sai, ir para a balada, virar à noite e depois, no domingo, estar no primeiro banco da igreja. Você não pode juntar a água benta com o diabo. Se você entende que seu corpo é templo do Espírito Santo, você não vai se enfiar nas baixarias de um baile funk. Você não vai expor o seu corpo, templo do Espírito Santo, com roupa curta, colada, transparente, sensual e provocante. Você quer que o outro te veja igual a uma bisteca que anda, ou você quer que ele enxergue o seu coração? Enxergue um filho, uma filha de Deus. Meu irmão, Deus em você não bate com um cigarro na boca, e ainda menos com um baseado. O terceiro modo de concretizar o Evangelho de hoje é abraçar com gratidão as provações da vida, porque são exatamente essas provações que fortalecem seus músculos. Imagine um pouco uma academia. Você não pode pensar que seja fácil fazer os exercícios, as flexões, os abdominais e tudo. O mesmo acontece na vida espiritual. É exatamente o sacrifício que te introduz na vida de Deus, que forma os teus músculos espirituais. A cada provação, você se torna mais forte. E agora, irmãos, depois desta reflexão, desta pequena reflexão, vamos ler de novo o trecho de hoje. Naquele tempo, os discípulos de João Batista, os fariseus, estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres vão se perder. Por isso, vinho novo em odres novos. Dediquemos um minutinho para anotar as frases que mais nos tocam.
podemos neste momento escolher um propósito que nos ajude hoje e sempre a viver vinho novo em odres novos na nossa vida. Vamos parar mais um pouco para ver de qual forma podemos colocar em prática o quanto nos propomos hoje. Vinho novo em odres novos. Paz e alegria a todos. Ninguém põe o remendo de pano novo numa roupa velha. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude. Largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude. Largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora
de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz